Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. No quadro Minuto Mercado de hoje eu vou comentar um pouco das ações aí da Vivo. Eu percebi que ao longo aí dos anos, tá? O gráfico vem tendo aí, a ação na verdade vem tendo um comportamento muito bom. O que é interessante a gente observar, tá? Que ela teve, na verdade, ao longo aí de vários anos, ela teve uma mínima, e depois que ela fez essa mínima há muito tempo, há muitos anos atrás, ela não atingiu essa mínima novamente, tá? Então a ação, na verdade, apesar de acontecer aí as oscilações no mercado, tá? Que é extremamente normal acontecer aí as desvalorizações mesmo, tá, do ativo, mesmo ela se desvalorizando, ela vem então, na verdade, apresentando aí um comportamento muito bom, tá, ao longo dos anos. Então, achei que seria interessante analisar o gráfico aqui para vocês, tá? Sem contar que é uma ação também que é bastante recomendada aí pelos analistas, tá? Tanto os analistas fundamentalistas, quanto os analistas aí de gráfico, tá? O analista gráfico. Então, se a gente pegar essa ação e observar o gráfico dela desde então março de 2021, como eu comentei com vocês, ela fica, tá, em uma região onde ela não se desvaloriza tanto. Percebam que a gente só foi ter uma mínima, tá? Um pouco maior em julho desse ano, que foi mais ou menos na região aí dos 40 e 31. E depois disso, na verdade, ela não retornou para essa região, tá? Mas se a gente considerar que teve aí, tá? A questão da pandemia, que muitas ações se desvalorizaram, e mesmo assim, ainda assim, ela continuou com um comportamento muito bom, tá? Então é interessante sim a gente observar principalmente esse ponto, tá? Se a gente pegar o gráfico de mais tempo, selecionar aqui o gráfico, tá? De um ano, para a gente conseguir, na verdade, não ver só um ano, mas ver outros anos também, tá? Igual aqui, a gente teve uma mínima no ano de 2020, que foi justamente aí quando começou 2019, 2020, tá? A questão da pandemia aí, a gente teve uma mínima na região, então, dos 39,4, tá? Isso em 2020, janeiro de 2020. E aqui, em 2019, a gente teve uma mínima, então, na região dos 33. E a gente, na verdade, só teve uma mínima, que foi mais ou menos aí nos 18,87, tá? No ano, então, de 2016. Ou seja, mesmo com a pandemia, ela não fez a mínima de 19,74, tá? Que foi no ano aí de 2016. Então, é uma ação que, na verdade, só vem valorizando, tá? Então, é interessante trabalhar com ela no longo prazo, sim. Porque é claro que ela vai ter o período, o momento de correção dela, tá? Mas se ela tiver uma correção aí até na região dos 27,81, tá? Eu diria que ainda está bom, porque assim seria uma opção de entrada, tá? Para quem suporta aí uma oscilação maior. Porque como a gente teve uma máxima, tá? Na região mais ou menos dos 55,15, que foi então no ano de 2020 mesmo, que a gente teve aí a máxima da verdade no valor aí de R$ 54,79, ela tende a repetir essa máxima, tá? Então é uma oportunidade para o investidor tentar pegar esse alvo que na verdade a ação já teve, tá? E aí se entra em um período em que ela desvaloriza ali um pouco mais, você consegue lucrar mais por ação, tá? Lucrando em torno de R$ 10 ou acima de R$ 10 por ação, dependendo da quantidade, tá? De lotes que você tem dessas ações, dá um lucro muito bom. Então, por isso que às vezes é interessante aguardar um período, tá? Onde ela se desvalorize aí um pouco mais para poder entrar, tá? Numa posição compradora e já ter um alvo aí maior. Mas assim, esse alvo precisa ser, na verdade, com o passar de meses, tá? Porque por mais que a ação
ela tenha uma oscilação maior durante o pregão aí, durante o dia mesmo, ela não tem a mesma oscilação que o índice, por exemplo, tem, tá? Porque o índice é a reunião das principais ações, na verdade, da Bovespa. Então, é um ativo que tem uma oscilação maior, tá? Então, para ele atingir ali uma certa pontuação, um certo alvo que a gente almeja, é mais fácil. Então, é por isso que normalmente o trader trabalha com um ativo mais volátil, tá? Mas a ação também, normalmente as maiores ações, tá, que compõem aí a Bovespa, elas têm aí uma volatilidade maior também, mas só que a gente tem que considerar meses, tá? Falando aí de uma valorização maior, de R$ 10, acima de R$ 10, R$ 15, tá? Ela precisa, na verdade, de um período maior, então, para atingir ali um alvo maior. Só que isso nem sempre é uma afirmação, tá, gente? Porque pode ser que saia uma notícia, tá, em relação à empresa que impacte aí de maneira extremamente positiva e aí a ação se valorize muito, tá, em um período menor. Então, na verdade, isso depende, tá? O que é interessante, como ela já vem se comportando aí, tá, em uma tendência mais de alta mesmo. Então, é interessante olhar para ela visando um longo prazo, sim, tá? Desde que saiba se posicionar, porque entrar também no momento errado não daria tanto lucro assim por ação, tá? Igual, por exemplo, se você entra quando a ação está super valorizada, pode ser que você lucre, tá? Mas você vai lucrar menos. E aí tem que considerar as taxas também, tá? Os descontos aí que a gente já sabe que a gente tem que arcar. Então, dependendo da quantidade de ações que você tem, pode ser que não compense se você entrar ali quando a ação está super valorizada, tá? A menos que você tenha aí já a sua estratégia, tá? E já tenha todo um operacional desenvolvido mesmo em que você mexeu no lote, tá? Ou tem uma estratégia aí em que você consegue tirar um lucro aí mesmo entrando em um período que a ação esteja aí, na verdade, mais valorizada, tá? Então, voltando aqui para o gráfico de 5 minutos, eu fiz umas pequenas marcações aqui para mostrar, então, para vocês que, na verdade, a gente tem aqui uma região onde ela já vem se mantendo, tá? Há mais tempo nessa região. Então, por isso que pode ser que seja interessante, sim, esperar ela corrigir um pouco mais, tá? Ela dá uma desvalorizada um pouco mais, e a gente teve aqui essa tendência aí de alta, tá? Nessa região aqui, na verdade, agora ela está corrigindo então, tá? Essa alta aí que ela teve mês passado, mais ou menos, tá? Em julho também, né? Começou em julho, na verdade, né? E aí em agosto ela teve mais uma tendência de alta mesmo, e sempre fazendo as correções, né? Mas aqui foi fazendo fundos cada vez mais altos, então a gente pode dizer então que ela ficou aí por um período numa tendência mais de alta mesmo, tá? E ela vem se mantendo então nessa região, tá? Justamente aí, que pega aqui na mínima dos 40 e 31, que ela chegou aí em julho, na verdade, e depois de julho ela não bateu lá de novo, tá? Bateu, na verdade, aqui, ó, nos 40 e 81. Mas mais embaixo aqui ela não voltou, tá? Então, na verdade, ela vem se mantendo aí na região dos 40 e 31 e 44 e 34, tá? Nos últimos meses aí, se a gente for considerar. E a gente tem um alvo, como eu comentei, tá? Tem um alvo mais ou menos aí na região dos 50, tá? Se a gente marcar aqui, dá aí uns 47,22 mais ou menos. Mas lembrando que a máxima dela foi mais de R$ 50, tá? Então, por isso que é interessante pensar num longo prazo, sim. Porque mesmo se entrar, tá? Agora, por exemplo, nessa região aqui, se você tiver paciência, né, e suportar aí as oscilações do mercado para ter um alvo lá na região dos 50, R$ 52, você ainda vai ter um lucro muito bom, tá? Por ação. Então, é interessante, sim, pensar aí
nessa ação mais no longo prazo se ela continuar se mantendo, principalmente nessa região. E eu creio que ela vai se manter, tá? Visto que nós já estivemos aí em cenários piores, tá? Como eu comentei da pandemia aí, final de 2019, 2020, e ela não fez as mínimas que ela chegou a fazer em 2015, 2016, tá? Bom, gente, então é uma ação, tá, que realmente compensa vocês acompanharem o gráfico dela aí, é, não necessariamente diariamente, a menos que você tenha em meta aí, tá, começar a fazer day trade com essa ação. Mas para o longo prazo, é interessante acompanhar assim toda semana o comportamento dela, tá? E já visar aí uma posição compradora mesmo, tá? E já entrar nessa posição compradora com stop gain, stop loss já pré-programado, tá? E vocês podem programar aí mais ou menos nos alvos, nos próximos alvos que ela tem, tá? Pode fazer uma parcial, tá? Por exemplo, uma saída parcial onde você não sai, onde você não liquida, não vende todas as ações, você vende parte, tá? Da sua ação, por exemplo, no alvo aí de 44,34, ou então no alvo mais ou menos aqui, tá? De 47. E aí você espera, segura, para você poder sair parcialmente, então, lá nos 52, 53, tá? Isso se você tiver aí paciência para esperar meses mesmo, para poder liquidar o restante das ações. Então, na verdade, são várias estratégias que vocês podem usar, tá? Com as ações aí no longo prazo. Bom, então esse foi o vídeo do Minuto Mercado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, tá? Se inscrever no canal, ativar as notificações para receber sempre o conteúdo. E até o próximo vídeo.